Em uma cidade tranquila, havia um pastor muito conhecido, um homem que todos respeitavam. Seus sermões eram poderosos, e ele sempre contava sobre sua conversão e os milagres que testemunhava. Ele era o pilar da sua comunidade, um exemplo de fé, mas por dentro. No silêncio do seu coração, ele estava cansado, confuso e cheio de dúvidas que não ousava confessar a ninguém. Numa madrugada, depois de um culto onde a presença de Deus pareceu mais forte do que nunca, ele se ajoelhou para orar, como fazia todas as noites. Mas aquela noite seria diferente. Enquanto suas palavras subiam, ele sentiu o corpo pesar. O ar ao seu redor ficou denso, pesado, e uma força invisível começou a puxá-lo para baixo. Ele tentou gritar, chamar por ajuda, mas nenhum som saiu de sua boca. O pânico começou a tomar conta dele. De repente, tudo ficou escuro, uma escuridão total, como se a própria luz tivesse deixado de existir. O chão sob seus pés simplesmente desapareceu, e ele começou a cair, a despencar em um abismo sem fim. O ar era quente, sufocante, e um cheiro insuportável de enxofre e podridão invadiu seus pulmões, fazendo-o engasgar. Naquele instante, ele teve uma certeza aterrorizante. Aquilo não era um sonho, era real. Em meio às trevas, uma voz poderosa, que fazia tudo tremer, ecoou: "Tu pregas sobre arrependimento, mas o teu coração está distante de mim." O pastor, desesperado, tentou se defender, dizendo que sempre havia servido a Deus, que dedicou sua vida inteira à obra. Mas a voz o interrompeu, cortando suas desculpas com uma verdade afiada: "Serviste mais aos aplausos dos homens do que ao arrependimento das almas que te confiei." A escuridão então deu lugar a uma visão terrível. Diante dele, multidões de pessoas gritavam e gemiam em agonia. E o pior, ele reconheceu muitos rostos. Eram pessoas que tinham frequentado sua igreja, que o ouviam pregar todos os domingos. Uma mulher clamou com a voz rouca: "Pastor, por que não pregou a verdade completa? Por que escondeu o pecado, por medo de perder membros?" Um jovem gritou: "Você me disse que tudo ficaria bem, mas nunca me alertou sobre o inferno." Cada acusação era como uma faca em sua alma. Ele caiu de joelhos, chorando como nunca havia chorado. Olhou para o alto e viu anjos, seres de luz, se afastando dele com uma expressão de tristeza. A sensação de abandono foi esmagadora. Ao olhar para frente, viu algo ainda mais pavoroso. Homens e mulheres que, como ele, haviam sido líderes, pregadores, cantores, todos queimavam em chamas que não consumiam seus corpos, mas infligiam uma dor eterna e sem alívio. Demônios zombavam deles, circulando entre as chamas, repetindo trechos dos sermões que eles pregavam na terra, mas agora em um tom de puro deboche. Cada palavra de fé que eles um dia proferiram se tornava um instrumento de tortura. Eles viviam em um ciclo sem fim, suas próprias mentiras, sua hipocrisia, sua busca por fama e reconhecimento em vez da glória de Deus. O pastor tentou correr, fugir daquela visão, mas os gritos e os gemidos o cercavam. Ele viu uma mesa enorme, como um banquete macabro, onde demônios serviam cálices de fogo líquido a pessoas que fingiam beber. E ouviu um dos demônios gargalhar e dizer: "Este é o vinho da falsa adoração, reservado para aqueles que buscaram a própria glória em nome de Deus." Ele foi então arrastado para um corredor estreito. O chão era a coisa mais terrível que já vira. Era feito de rostos humanos, que choravam e imploravam por misericórdia. O peso de seus passos sobre aqueles rostos fazia ecoar gemidos de dor que pareciam vir das profundezas da terra. Ele estava literalmente pisando sobre almas perdidas. Foi então que um anjo, envolto em uma luz ofuscante, apareceu diante dele. Sua voz era firme e cheia de autoridade. Este é o destino dos que pregaram sobre o amor de Deus, mas não o viveram em suas próprias vidas. O inferno não é apenas para os ímpios, mas também para os hipócritas, que usaram o nome de Deus em vão. Naquele momento, toda a soberba do pastor se desfez. Ele não tinha mais argumentos, nem desculpas. Ele apenas clamou do fundo da sua alma destroçada: "Senhor, me dá uma nova chance. Eu falhei, eu reconheço, mas eu quero ser um verdadeiro servo teu." Seu grito era de puro desespero e arrependimento. De repente, uma luz intensa, mais brilhante que 1000 sóis, rasgou a escuridão. Ele sentiu seu corpo ser puxado para cima com uma velocidade incrível. E então, ele acordou. Estava no chão frio do seu quarto, encharcado de suor e lágrimas. O relógio na parede marcava 3h33 da manhã. Seu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. E no silêncio do quarto, ele ouviu uma voz suave, a mesma que um dia o chamou, dizendo: "Pregue a verdade. O tempo está acabando." Desde aquele dia, o pastor nunca mais foi o mesmo. Ele subiu ao púlpito não mais como um homem confiante, mas como alguém quebrantado. Confessou publicamente seus erros, sua busca por aplausos, sua vaidade,
pediu perdão à igreja e passou a pregar com um temor e uma urgência que ninguém nunca tinha visto nele antes. Muitos zombaram, disseram que ele tinha enlouquecido. Outros choraram junto com ele, sentindo o peso da verdade em suas palavras. Mas todos, sem exceção, sentiram que algo profundo havia mudado naquele homem. Ele sempre terminava seus sermões com a mesma frase, olhando nos olhos de cada pessoa: eu estive lá, eu vi o inferno, e eu não quero que ninguém que eu amo vá para aquele lugar. O arrependimento não é para amanhã, é para hoje. Sua história se tornou um testemunho vivo, um lembrete de que até mesmo os que conhecem a palavra, os que estão na linha de frente, podem se perder se deixarem o orgulho e a hipocrisia endurecerem seus corações. Porque o inferno não é uma metáfora para assustar crianças. É um destino real e um lembrete eterno de que a santidade não se finge, se vive. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe-a com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se no canal para mais testemunhos como este e que Deus abençoe sua vida.